Boa tarde, crianças! Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática no livro 2, tá bom? Então, eu quero pedir para que vocês abram o livro na página 8. A página 6 e 7 tem algumas informações muito importantes e interessantes. Então, eu quero que vocês leiam essas duas páginas, observem as imagens e todas as informações que estão nas páginas e pensem e respondam sobre, acho que são 3 questõezinhas que tem lá, tá bom? Mas a tia Marília vai começar com vocês hoje, aqui na página 8. O nome do nosso capítulo é Medidas, Comprimento e Massa. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar duas unidades de medida. Unidade de medida de comprimento e de massa, tá joia? Ponto de partida. Você já deve ter notado que um campo de futebol tem a forma retangular. Mas o que você sabe sobre as medidas de comprimento e de largura dos campos de futebol? Lembrando, isso aqui é comprimento e isso aqui é largura, tá bom? Essas medidas podem variar de acordo com as regras oficiais. Há valores mínimos e valores máximos, conforme mostra os quadros a seguir. Então, olha lá. Comprimento de um campo de futebol. Mínimo 90 metros, máximo 120 metros. Largura de um campo de futebol. A largura mínima é de 45 metros e a largura máxima é de 90 metros. As dimensões de um campo de futebol são determinadas por regras internacionais, mas podem existir regras específicas dependendo da localização. Você sabe quais são as dimensões do campo de futebol mais famoso no seu estado? Acho que os meninos que gostam de futebol aí devem saber, hein? Depois tem que contar para a tia. Entender matemática, página 9. A primeira unidade de medida de comprimento que nós vamos ver é o quilômetro. Você já aprendeu que metro, centímetro e milímetro são unidades de medida de comprimento. O metro, por exemplo, é usado para medir as dimensões dos campos de futebol. Já o quilômetro, geralmente, é usado para medidas muito grandes, como a distância entre duas cidades. Olha só a imagem aqui. A distância entre Monte Alto e Cândido Silva é de 53 quilômetros. Olha aqui o percurso. Gente, olha a atividade, não. Olha a informação importante aqui. Isso a gente tem que guardar. Ó, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Ou seja, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, guardem aí na cabecinha de vocês. 1 quilômetro vale 1000 metros, tá bom? Número 1. No quadro a seguir estão registradas as distâncias percorridas por atletas de futebol que jogaram os 90 minutos da partida. Escreva as distâncias percorridas por cada jogador usando as unidades quilômetro e metro. Veja o exemplo. Então, o que vocês vão fazer aqui? Como nós acabamos de aprender, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, tudo que é a partir de 1000 vira 1 quilômetro, certo? Olha o exemplo. 4.109 metros são 4 quilômetros e 109 metros, tá bom? Então, tudo que passa do 1000, ó, o 11, o 9, o 10, o 9 de novo, tudo isso vira quilômetro e o restante dos números vocês colocam em metros, tá ok? Qualquer dúvida é só chamar a tia Marília, tá bom? Bom, vamos aí para a próxima atividade, atividade 2 da página 10. Pedro mora na cidade Jasmine e trabalha na cidade Margarida. Então, Pedro mora aqui, ó, na cidade Jasmine e trabalha na cidade Margarida, certo? Letrinha A, ó, prestem atenção nas distâncias aqui. Jasmine até a cidade do Lírio, tem Jasmine até a cidade de Margarida, tem a cidade do Lírio até a cidade de Margarida, ó, a distância em quilômetros. Letrinha A.
qual é a menor distância que Pedro percorre para ir e voltar do trabalho? Então, vocês vão analisar esse desenho aqui e ver se a menor distância é essa aqui, que sai de Jasmine, vem para cá e vai para cá, ou se é a distância que sai de Jasmine e vem direto para cá. Lembre-se que é ida e volta, então tem que fazer o valor 2 vezes, tá bom? Então, são esses 2 caminhos, que sai de Jasmine, vem para cá e chega até Margarida, e o outro caminho é que sai de Jasmine e vai aqui para Margarida, tá bom? Coloquem a continha aqui e a resposta sempre escrevendo quilômetros no final, tá bom? Letrinha B. Uma vez por semana, Pedro precisa passar pela cidade Lírio antes de ir para o trabalho. Neste dia, quantos quilômetros ele percorre até chegar ao trabalho? Então, aí é só ida. E ele precisa sair da cidade dele, Jasmine, e passar pela cidade de Lírio, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar essas distâncias aqui. É essa continha que vocês vão fazer na letrinha B, tá ok? Vamos ver agora a nossa letrinha C. Quantos quilômetros a mais Pedro percorre para ir ao trabalho no dia que precisa ir à cidade Lírio? Então, o que vocês vão fazer? Vocês já sabem quantos quilômetros ele anda para ir de Jasmine, passando por Lírio, até Margarida. E também sabe quantos quilômetros ele leva de Jasmine até Margarida. O que eu quero saber aqui na letrinha C, aqui embaixo, é a diferença, tá? Então, aqui na letrinha C, vocês vão calcular para a tia a diferença na distância, quando ele tem que passar pela cidade de Lírio e quando ele não tem. Diferença é sempre continha de menos, tá ok? Número 3. Consulte as medidas oficiais de um campo de futebol apresentadas na abertura do capítulo para resolver os problemas a seguir. Então, vocês vão consultar lá as medidas que a gente leu lá na página 8, tá bom? Deixa eu só conferir se é na página 8 mesmo. Isso aí, na página 8. Letrinha A. Semanalmente, Cleide corre ao redor do campo de futebol do clube da cidade. O campo tem as medidas oficiais mínimas. Olha aí a informação. Ela dá 10 voltas em torno do campo. Quantos quilômetros aproximadamente Cleide corre ao redor do campo? Então, vocês vão fazer a continha aqui, tá bom? Vão olhar lá na página 8 as medidas oficiais mínimas e fazer vezes 10, porque ela dá 10 voltas ao redor do campo. Só que lembre, tem a medida de largura e a medida de comprimento. Ela dá a volta. Então, eu vou fazer a largura, o comprimento, a largura e o comprimento. Aí, eu vou ter a quilometragem total de uma volta, tá bom? Tem que somar a volta completa e depois multiplicar por 10, porque ela dá 10 voltas, tá ok? E última questãozinha de hoje. Júlio também corre, mas em um campo de futebol que tem as medidas oficiais máximas. Outro dia, ele deu 2 voltas completas no campo e interrompeu a corrida porque começou a chover. Júlio correu mais ou menos de 1 quilômetro? Então, vocês vão olhar novamente lá na página 8 as medidas oficiais máximas. Vão calcular a largura, o comprimento, a largura e o comprimento. Vão juntar tudo isso e vão fazer vezes 2, porque ele deu 2 voltas. Tendo o resultado da continha, vocês vão saber responder se o Júlio correu mais ou menos de 1 quilômetro. Lembrando que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá bom? Bom trabalho, bons estudos e qualquer coisa é só me chamar. Um beijo!